Kairos foi o deus grego do tempo oportuno. Antes disso, ele era um dos dois grandes deuses do tempo, até ser banido do convívio dos deuses e apagado da memória da humanidade por seu irmão Cronos. Condenado então a reencarnar na Terra pela eternidade como um humano, em retaliação por sua punição, ele viria elaborar um grande plano para não só fazer o mundo ser consumido pelo caos, como também iniciar um deicídio em larga escala contra o Olimpo. Para este fim, ao renascer em Ioma, ele se tornou um dos espectros de Hades no século XVIII e manipulou os eventos subsequentes pelas sombras que instigariam o início da Guerra Santa contra o Santuário de Atena, de modo a dar continuidade aos seus objetivos. Pouco antes do fim da guerra, entretanto, ele teria suas maquinações temporariamente impedidas e anos mais tarde viu seus planos serem frustrados antes de ser apagado da existência. Kairos era um homem de aspecto jovem e alto, com olhos carmim de íris clara e cabelos brancos, acinzentados e curtos, mas com várias franjas longas assimétricas que alcançavam seu pescoço, aos quais cobriam a maior parte de sua face. Particularmente, sua boca era muito grande, ocupando a maior parte de seu rosto, e era cheia de dentes pontiagudos, que pareciam forçá-lo a sorrir quase constantemente. Como traje, ele era sempre visto tendo seu corpo fortemente coberto por sua longa e espessa armadura escura, sendo que enquanto a veste, ele usa um grande saiote negro. Quando plenamente manifestado em Ioma, o mesmo ganha um semblante mais feroz, e a esclera de seus olhos ficavam completamente carmim, sendo que ao invocar sua verdadeira forma, a mesma era cercada por uma elipse escura na forma de ponteiros de relógio com algarismos romanos, e seu torso era coberto com inúmeros selos de Cronos, o banimento e a condenação de Kairos. No princípio da criação do universo, Kairos, a encarnação viva do tempo oportuno, era o irmão mais novo de Cronos, ao qual vivia constantemente em sua sombra, ao ponto de não ser reconhecido por nenhum dos outros deuses. Essa tensão o levou a finalmente tentar assassinar seu irmão mais velho, enquanto ele dormia, de modo a tomar sua posição e ser o único deus que regesse o tempo. Entretanto, ele viria a falhar e acabou sendo capturado por Cronos, que como punição o baniria do convívio dos deuses e o amaldiçoou a passar o resto da eternidade na Terra, com sua alma selada em um ciclo de reencarnação como um ser humano desprovido de seus poderes divinos. Enquanto preso no mundo em meio à era mitológica, Kairos tivera todos os traços de sua existência apagados na memória dos humanos. Isso é claro por seu irmão, e com o passar dos anos, até mesmo os demais deuses esqueceram dele. Vagando então através das eras, ele acabou envolvido nos tumultos desenfreados que aconteciam. Perdido, Kairos morreu e renasceu incontáveis vezes, o que o levou eventualmente a se enfurecer contra seu irmão e todos os deuses que o tinham condenado a suportar tamanha dor, jurando por sua vez que mataria todos eles como vingança por o negarem toda a sua vida, quando sua oportunidade chegasse. Porém, no século XVIII, Kairos reencarnaria em Ioma durante a era do shogunato Tokugawa, no Japão, e graças ao mesmo se tornar um dos espectros de Hades. O deus caído recuperou a maior parte de sua força divina. Tomando essa chance única para dar início à sua vingança, ele elaborou um extenso plano que levaria o mundo a ser destruído em um futuro caótico, causado pela vitória de Hades sobre Atena, de modo que assim obtivesse o poder necessário para regressar aos céus para causar um deicídio. Para este fim, ele primeiramente manipulou os eventos da história de modo que a alma do Pégaso lendário renascesse em seu filho através de seu casamento com Pártita, e depois roubou a alma do Imperador dos Mortos de seus domínios na Terra, a fim de colocá-la em seu hospedeiro predestinado para observá-lo de perto. Posteriormente, por meio das ações de sua reencarnação pelos bastidores, Kairos colocou tudo no lugar para dar início a uma nova Guerra Santa. A única coisa que o surpreendeu na época foi que 15 anos antes do evento acontecer, Atena decidiu renascer como irmã menor de Alone, embora o deus percebera depois que isso também fazia parte de um esquema de manipulação elaborado pela deusa da guerra. Apesar de seu plano ter dado certo em uma linha do tempo paralela, Kairos descobriu que Cronos enviou um cavaleiro de ouro do futuro para o século XVI, a fim de impedir que suas maquinações se concretizassem, percebendo que esse cavaleiro detinha a armadura de Ares, que era a chave para garantir que a história fosse mudada. Kairos decidiu destruí-la então de modo a se certificar que ela não arruinasse seus objetivos. Voltando então no tempo da pós-guerra santa do século XVI, ele foi ao vilarejo localizado nas ruínas do abandonado país de Mu, onde um cavaleiro havia sido sepultado com a armadura de Ares. Ele se apresentou aos guardiões do lugar como um enviado do santuário de Atena, sendo que logo depois liberou seu poder temporal sobre toda a região,
seguindo por sua vez entusiasmado para o túmulo do cavaleiro. Porém, ao chegar lá, ele foi inicialmente derrubado por Hyugo de Centauro, para sua irritação momentânea. Se divertindo então pela audácia do jovem por achar que poderia enfrentá-lo, quando Hyugo tenta atacá-lo, Kairos regride o corpo do cavaleiro para de uma criança e o contém facilmente, explicando então o que fizera e que não o matara para que apreciasse o espetáculo. Ele logo depois tenta destruir a armadura de Ares com seu poder, entretanto é incapaz de fazê-lo quando ela se revela estar extremamente protegida pelos lacres de Cronos. Vendo que não conseguiria alcançá-la, Kairos decide selar toda a região dentro de uma prisão temporal, de modo que assim ninguém pudesse recuperar a armadura, e para se certificar também, deixou uma cópia sua programada para aparecer caso alguém alcançasse a armadura, a fim de destruir tanto ela quanto o seu detentor predestinado. Animado para saber como Cronos lidaria com isso, Kairos tem seu devaneio tirado por Hyugo e explica para o garoto que todos os humanos ali iriam permanecer presos por toda a eternidade, privados do próprio tempo, e que nunca morreriam, e assim parte logo depois. Já de volta ao século XVIII, quando o jovem Xion, junto de Manigold de Câncer, conseguem entrar no vilarejo de Mu e são guiados por Hyugo para o túmulo de Avenir, o antigo cavaleiro de Ares vindo do futuro. Assim que Xion entra no vórtice temporal tentando alcançar a armadura de Ares, o alter ego de Kairos se ativa, saudando a todos e declarando que após uma longa espera, irá destruir tanto o jovem ariano quanto a sua armadura. Acelerando então o tempo e rindo, ao ver Xion envelhecer rapidamente até se tornar um cadáver, ele se surpreende quando Manigold liberta a alma do corpo do jovem, o permitindo alcançar a armadura de Ares e convocando o espírito de Avenir, que o leva para dentro da caixa onde a armadura era guardada. Ele então tem sua atenção tomada pelo Cavaleiro de Câncer, que o desafia para uma luta, o que o faz dividir sua consciência entre o vórtice temporal enquanto invade o interior da caixa de Ares, ao mesmo tempo que luta contra o Canceriano em sua batalha contra Manigold. Apesar de ser continuamente afastado, Kairos gradualmente o dominava, já que as investidas do cavaleiro são incapazes de afetá-lo. Ao mesmo tempo, Deus enfim encontra Xion nas memórias de Avenir e chama sua atenção rindo maravilhado sobre o interior da caixa de Ares, enquanto zomba do sofrimento que o ariano passou ao ter chegado ao seu ato final. Como o Muviano quer saber o porquê de Kairos se importar com a vida deles ou da armadura de Ares, o mesmo lhe revela que seu real objetivo era justamente matá-lo, já que o jovem dará início a uma cadeia de eventos que irão impedir o futuro de Avenir de acontecer, algo que ele não pode permitir jamais. Invocando então sua aceleração do tempo em forma de turbilhão, Kairos ataca Xion, que é envolvido pela técnica, e começa a ser destroçado. Enquanto observa o Muviano lentamente sucumbindo, Kairos reflete sobre as ações de Cronos, sem tentar impedir seus planos de se concretizarem e seu prazer de matar Xion para que não se tornasse outra marionete de seu irmão. Todavia, o deus se surpreende quando o Muviano se liberta de sua técnica e o elogia por conseguir desviá-la para longe. Após ouvir o discurso de Xion em herdar a vontade de Avenir e se tornar um autêntico cavaleiro de Ares, Kairos gargalha freneticamente por sua atitude ser digna de um guerreiro, e logo depois insulta a memória do cavaleiro vindo do futuro por seu patético ressentimento ser repugnante. Como o jovem então o manda se calar e expressa que fará o que fosse necessário para assim evitar seu futuro negro, o atacando em seguida, Kairos ri de sua ingenuidade, já que Xion estava fraco demais para contra-atacá-lo de forma adequada, e novamente convoca uma massa de destruição temporal, obliterando mais uma vez o jovem que é afogado por seu poder. Entretanto, para sua total surpresa, Xion consegue se libertar de sua técnica devido aos fragmentos da armadura de Ares o protegerem. Escutando então Xion afirmar seu compromisso de sobreviver a todo custo e a fim de garantir um futuro sem a presença de Kairos, ao ver o jovem se posicionando então para sua investida final, o deus zomba de sua valentia vazia diante de seu poder e também se prepara para seu ataque derradeiro. Assim, Xion lança sua técnica final em máxima potência, revelando a um Kairos incapaz de se defender que seu poder era inútil perante os de todos os detentores anteriores da armadura de Ares, que o estavam apoiando, conseguindo então obliterá-lo de uma só vez para sua fúria. Tendo então sua consciência derrotada, o alter ego de Kairos deixa de se mover no plano físico, e o que possibilita que a alma de Xion consiga sair da caixa de Ares. Irritado por conseguirem frustrar seu plano de contingência, Kairos decide detonar seu alter ego com uma grande explosão cósmica, de modo a levar todos ali com ele.
Porém, é incapaz de atingi-los, pois Xion usa a muralha de cristal. Como resultado da explosão, tanto o lacre do templo quanto o vilarejo são destruídos, fazendo assim que o tempo volte a correr no local. E bem longe dali, Kairos ria de como seu alter ego acabou morrendo por nada e elogia Xion por ter conseguido mais essa façanha. Entretanto, ele fica logo depois nervoso por suas contramedidas terem fracassado, decidido então a não desistir de seus planos, já que ainda havia outros pontos de divergência que o permitiriam ter outra chance de eliminar Xion da história, pois Kairos menospreza a cegueira dos humanos por não terem conhecimento sobre os pontos de união sobre mundos paralelos, e crendo que o cavaleiro acreditava o ter derrotado permanentemente, afirma que a batalha dele contra o Muviano ainda não havia acabado. No passado, Ioma nasceu e cresceu no Japão como um humano, na era dos shogunatos. Desde jovem, ele demonstrou traços de violência e facilidade para matar. Eventualmente, sentiu despertar sua estrela maligna e decidiu partir numa jornada, sentindo-se sufocado e enfadado com a guerra infindável em sua terra natal. Viajando num navio, ele observou certa noite o céu noturno e percebeu um cometa que cruzava a escuridão partindo da constelação de Pégaso, a alma do lendário Cavaleiro de Bronze que estava prestes a reencarnar no mundo dos vivos. Ioma definiu sua rota de viagem baseando-se na trajetória do cometa a fim de segui-lo. Durante sua jornada, Ioma visitou o santuário buscando saber se já havia um Cavaleiro de Pégaso, encontrando assim o jovem Aspros num campo de treinamento. Ioma perguntou diretamente o que queria saber e foi informado de que o Cavaleiro de Pégaso ainda não havia sido escolhido, demonstrando ligeira indiferença à resposta. O espectro comentou que havia visto um jovem solitário bastante parecido com Aspros, ao que este informou que era o seu irmão, chamado Défteros, que não tinha permissão para assistir os treinamentos. Ioma concentrou em provocar Aspros, notando que o significado do nome de Défteros ou Delteros significava segundo, e o segundo eventualmente tentaria tomar o lugar do primeiro. O jovem Aspros estava cético a princípio e protestou furiosamente contra os argumentos de Ioma, de que aquele que ele protegia, a sombra que o observava e imitava, iria acabar querendo o seu lugar ao sol. Ioma mostrou a Aspros que Défteros já tinha uma força comparável à do seu irmão, e aproveitando-se da distração do garoto, lançou sobre ele uma influência maligna, que iria corromper sua alma, partindo assim em seguida. O cometa levou Ioma até o castelo Reinstein, na Alemanha, o local onde as estrelas malignas que despertavam deviam se reunir. Lá ele conheceu Partita, em quem pôde reconhecer a presença da alma de Pégaso que ele estava perseguindo. Ioma tornou-se um criado dos donos do castelo, que era da família de Pandora. Algum tempo depois, teve um filho com Partita, chamado de Tema. Pouco após o nascimento do garoto, Pandora contou a Ioma e Partita que sua mãe também teria um filho, que nasceria no dia do Natal, e os dois pareceram felizes e ansiosos. Muitos anos depois, Ioma aparece nos templos maléficos de Alone, enquanto este enfrentava Aspros de Gêmeos, sendo recebido com fria surpresa pelo jovem. Ao ver Aspros, Ioma demonstrou surpresa ao ver que ele já era um homem feito, e fez com que o cavaleiro se recordasse da ocasião no passado em que os dois se encontraram, 16 anos atrás. Percebendo que sua própria mudança de personalidade e comportamento aconteceram por conta da influência de Ioma, Aspros se enfureceu e exigiu saber os motivos que levaram o espectro a interferir em sua vida. Ioma comentou que fazia o tipo que apenas observava por trás das cenas, e que simplesmente desejava assistir à tragédia que se tornaria a vida dos dois gêmeos. Quando Aspros moveu-se para atacar, Ioma contra-atacou rapidamente com seu golpe quarto maravilhoso, encerrando assim aquele combate. Quando o espectro comentou que era hora do ato principal, Alone avisou a ele que Tema e Sasha eram seus alvos particulares e não deveriam ser mortos por ninguém além dele, comentando que seria mesmo uma pena ter de matar o filho do qual ele tanto se orgulhava. Ioma partiu para interceptar o grupo de Athena no começo do Lost Canvas, exatamente no Templo de Mercúrio. Esperando na escuridão do interior do templo, Ioma ativou sua habilidade de manipulação do tempo assim que o grupo inimigo entrou, paralisando Xion de Ares e Régulos de Leão, enquanto Tema continuou livre para se mover, e Sasha, até então desacordada, despertou também sem ferimentos. Enquanto os dois se perguntavam o que acontecera, um holofote acendeu-se sobre eles, e Ioma surgiu das sombras, criando versos sobre o templo e abraçando Tema, dizendo ser um prazer reencontrar seu filho que era tão querido. Perturbado pela revelação, Tema lembrou-se de seu passado ao lado de sua mãe, como andarilhos, notando que não havia qualquer pai por perto.
Furioso, ele chutou Yoma, afirmando que o seu pai morreu depois de abandonar Partita e exigindo que o espectro parasse de jogos e mostrasse sua verdadeira face. Yoma calmamente ergueu-se e disse que Tema lembrava muito a sua mãe. Através da fumaça de seu cigarro, o espectro mostrou ao filho imagens do passado, desde sua juventude, passando pela época em que Tema ainda era um bebê, pouco antes da chegada da alma de Hades ao mundo dos vivos, revelando também que foi ele quem roubou a alma de Hades e a colocou no corpo de seu receptáculo, o garoto Alone. Foi ele quem arquitetou tudo para que Alone, Tema e Sasha crescessem juntos na infância. Porém, Yoma só mostra definitivamente sua verdadeira forma de Deus Kairos ao enfrentar Astros de Gêmeos novamente, após ser atingido pela explosão galáctica do mesmo e ter seu corpo destroçado, porém continuou lutando como se nada tivesse acontecido. Ele diz a Astros seu objetivo, que era se vingar de Cronos, seu irmão mais velho, e que na próxima vez deixaria que o irmão mais novo fosse o privilegiado e o mais velho o condenado, fazendo o contrário do que com Astros e seu irmão gêmeo, tendo por fim matar Astros, imobilizando-o e atravessando seu corpo com o que era para ser ponteiro de um relógio gigante atrás de Kairos. Porém, recebe o Satã Imperial, achando que o golpe não funcionaria contra um deus, ri de Astros, porém é de fato pego no golpe. Furioso, Yoma dá um fim definitivo a Astros com seu Real Marvelous. Porém, Astros persiste dizendo que ao menos o levaria junto com ele, sacando o rosário de Asmita e enrolando no corpo de Yoma, em seguida jogando na hiperdimensão que foi aberta. Apesar de ser tão poderoso quanto um verdadeiro deus, Yoma não tinha um corpo divino, sendo que na dimensão era apenas permitida a passagem de deuses. Astros então o sela, dizendo que apenas sairia depois de pagar e se arrepender de cada pecado seu. Após Kairos ser preso pelo rosário das 108 contas utilizada por Astros, o Geminiano aponta violentamente que Kairos não aprendeu nada com a dor de seus incontáveis renascimentos e que elas o tornariam mais parecido com o humano do que realmente ele pensava. O cavaleiro lança o corpo mortal do deus caído na hiperdimensão. Em seus momentos finais, enquanto é lentamente desintegrado, o deus pareceu ser tocado pelas palavras de Astros e se recordou de Partita, admitindo sentir sua falta e lamentando que a mesma morreu. Após ser morto por estar vinculado aos espectros de Hades, a alma de Kairos foi selada dentro do rosário das 108 contas e depois recolocada dentro da Torre dos Enclausurados, ao final da Guerra Santa. Porém, 14 anos após o fim da Guerra Santa contra Hades, Kairos conseguiu escapar do confinamento na Torre dos Enclausurados, embora teve muita dificuldade para realizar o feito, dado que precisou recuperar seu corpo na época que foi destruído e escapar do rosário de 108 contas. Ele então se dirigiu para o santuário de Atena a fim de destruí-lo, uma vez que era sua última chance de assegurar que o futuro apocalíptico de Avenir acontecesse e seus planos se concretizassem. Chegando lá, ele lançou uma barreira temporal sobre toda a região, paralisando assim todos os aspirantes a cavaleiros. Ao reconhecer então Teneu, o discípulo de Asgard, que agora era um cavaleiro de touro, Kairos o sauda por seu poder o proteger de sua técnica temporal e se apresenta quando o jovem lhe aborda, rindo freneticamente quando Teneu pergunta sobre como ele escapou do aprisionamento imposto por Astros. Kairos imediatamente o manda não citar o Geminiano, dado que ele lhe causou muitos problemas, para então se restaurar. Uma vez questionado sobre o que estava fazendo ali, o deus caído explica alegremente seu plano e objetivo de usar Tema como sua principal arma para desencadear uma guerra dos deuses, revelando em seguida com orgulho ao taurino que seu filho estava vivo, já que ainda podia sentir o seu cosmo de Pégaso. Como Teneu tenta atacá-lo dizendo que não permitiria que fizesse o que planejara, Kairos desvia facilmente da investida e retruca afirmando que fará o que quiser, já que era um deus, lançando em seguida sua investida que repele facilmente o cavaleiro de touro. Conforme a luta vai se arrastando após lançar o taurino sobre uma construção, Kairos o impede de tentar se levantar pisando nele e diz para parar de tentar lutar, como nada impedirá que o mesmo se encontre com Tema, fazendo com que Teneu o mande se calar por sua insolência em não respeitar a memória dos incontáveis sacrifícios feitos durante a Guerra Santa, e o ataca novamente. Entretanto, Kairos se desvia facilmente e novamente o provoca, dizendo que não se importava com tais banalidades humanas, só que para sua surpresa, Teneu utiliza uma investida poderosa, que consegue derrubar o deus do alto dos céus, e em seguida usa outra mais poderosa ainda, que enterra Kairos no subsolo, o deixando surpreso com o repentino poder mostrado pelo jovem.
Utilizando então sua cartola, Kairos ressurge ileso na superfície e pergunta risonho se o cavaleiro já estava satisfeito, libertando por sua vez imensas ondas de energias e o encoraja a atacá-lo agora que estava de guarda baixa, mas o alerta que, como conhece sua índole séria, teria que decidir entre isso ou proteger os recrutas do santuário, passando assim a atacá-los e forçando Teneu a usar seu corpo como um escudo diante de todas as investidas de Kairos. Caçoando então do Taurino por sua previsibilidade, ele o ataca sem se conter, enquanto estimula o jovem a não falhar em proteger os recrutas, de modo que não quebre a promessa que fizera a Asgard. Uma vez que a poeira abaixa e acreditando que a luta já estava acabada, o deus se surpreende ao ver Teneu ainda de pé, que afirma seu desejo de jamais deixar o que aconteceu na última Guerra Santa voltar a ocorrer. Entretanto, o Taurino acaba perdendo a consciência. Impressionado com a tenacidade do cavaleiro, Kairos elogia Teneu e confessa que deseja muito matá-lo, mas ao invés disso, ele decide que irá infectá-lo com trevas para matar Xion em seu lugar. Só que antes que possa tocá-lo, Kairos é vítima da extinção estelar e ele é teletransportado para o altar de Atena, vendo então Xion, que agora era o grande mestre do santuário. O deus caído do tempo entende a artimanha do mesmo, usando seu poder extrasensorial, e zomba da atitude em trazê-lo até ali, significar o prenúncio de sua morte, o atacando em seguida. Porém, para sua total surpresa, Xion dissipa facilmente seu ataque e afirma que o trouxe ali para pagar por seus crimes. Como Kairos desdenha de sua atitude por achar que um reles humano pode julgá-lo, ele se surpreende ao ouvir que quem irá puni-lo era justamente Atena e Tema. Rindo então da ideia por estar dominando o campo de batalha onde estavam devido sua barreira temporal, ele zomba de Xion e o subestima, o que acaba sendo seu erro fatal, como o cavaleiro rapidamente lança uma poderosa investida que o oblitera, fazendo Kairos reconhecer o quão forte o jovem havia se tornado, desde a última vez que se enfrentaram quando era um novato. Com Xion levando inicialmente as vantagens por conseguir atingir Kairos mais rápido do que era capaz de paralisar o tempo e contra-atacar. Todavia, uma vez que fica irritado e revela seu desprezo pelos humanos, bem como a arrogância do Muviano em achar que pode enfrentá-lo, Kairos lança com toda a sua potência sua regressão temporal, acertando primeiramente Xion e depois todo o santuário, que por sua vez começa a se destruir e voltar para o pó de onde veio, enquanto as pessoas começam a desaparecer. Gargalhando malignamente pelo rescaldo temporal estar consumindo tudo ao seu redor, Kairos expressa sua alegria por, mesmo estando preso em uma forma mortal, ainda ser capaz de fazer o que deseja. Porém, uma vez que Xion se revela ileso, o deus caído se surpreende pelo modo como Muviano escapou de sua técnica. Foi usada a mesma tática de Astros, descobrindo então que o cavaleiro aprendeu isso através de suas habilidades extrasensoriais totalmente raras. Admitindo estar surpreso pelas proezas de Xion, Kairos logo fica irritado pela constante teimosia do Muviano em continuar o desafiando e atrapalhar também seus planos, decidindo por sua vez que acabaria com ele de uma vez por todas, convocando então imensas torrentes temporais sobre o Muviano. Kairos afirma que o teletransporte não protegeria mais Xion e começa a expandir sua técnica para erradicar de vez o santuário, fazendo novamente com que o Muviano seja consumido pela técnica. Porém, para sua total surpresa e incredulidade, o grande mestre mais uma vez regressa e perfura seu corpo com um golpe cósmico, o derrubando do ar e quebrando assim seu lacre temporal que faz com que o tempo volte a correr ao normal, restaurando por sua vez todo o santuário em reconstrução no processo. Furioso pela audácia de Xion, quando Kairos iria tentar revidar, os espíritos da Athena Sachi e Tema de Pégaso enfim regressam. Reconhecendo o cosmo de seu filho, Kairos se alegra e tenta persuadi-lo a se juntar a ele em seu plano de invadir o céu, resgatar a alma de Partita e matar os deuses. Entretanto, como resposta, o deus maligno é atingido pela luz do escudo de Atena, que o mata e bane sua alma da existência, colocando assim um fim à sua ameaça de uma vez por todas. Apesar de sua morte definitiva, a influência maligna de Kairos através das ações de suas reencarnações pelos bastidores da Guerra Santa contra Hades no século XVIII tanto arruinou quanto terminou com a vida de incontáveis pessoas, ao ponto que mesmo depois do rescaldo da pós-guerra com Atena, saindo ainda vencedora, os sobreviventes ainda sofriam com as perdas que tiveram. Isso, no entanto, estimulou Xion como grande mestre a proteger e zelar ainda mais da paz na Terra, de modo que assim pudesse honrar a memória daqueles que se foram e passá-la adiante para a próxima geração.
algo que os outros cavaleiros também viriam a seguir a fim de que o mal causado por Kairos nunca voltasse a assolar o mundo. E outras curiosidades, como o personagem The Lost Canvas, a situação de Yoma é especial porque, embora ele seja a reencarnação de um deus, o seu corpo humano é o seu selo, o que o torna dependente da existência terrena de Hades. O nível de seus poderes como um espectro humano é semelhante ao nível dos 3 juízes do inferno e também de Cagarro de Bennu. Suas habilidades divinas são provenientes da alma do deus selado nele e não de si mesmo. Kairos nunca foi capaz de se manifestar antes, porque a sua sentença é reencarnar em seres humanos. Ele poderia se manifestar nesta situação, porque o ser humano em que ele foi reencarnado estava destinado a ter um poderoso cosmo, se tornando assim um dos espectros de Hades. Como habilidades, Yoma possui o quarto maravilhoso chamado Marvelous Room. Com um simples gesto de mão, Yoma origina uma fenda espacial, sendo assim capaz de distorcer seu inimigo em partículas subatômicas, unidades mínimas de qualquer entidade física. O rebobinar biológico, ou Bio-Rewind, técnica usada no capítulo 208 do mangá, que consiste na regressão biológica do indivíduo atingido. Desta vez, por meio de uma fenda dimensional, ao levantar um braço e apontar com o dedo indicador para o alto, Yoma retrocede uma das grandezas físicas inerentes ao ser humano neste caso, o tempo, logo fazendo seu inimigo retornar às suas origens biológicas e básicas, portanto antes do estágio fetal, mantendo como resquício apenas sua armadura. Caso privado de controlar o tempo ao redor de seu alvo, ele ainda é capaz de manipular o tempo do relógio biológico no corpo de seu inimigo, para contornar essa desvantagem. A técnica apenas não funciona caso seu adversário seja imune à passagem do tempo. Maravilha Real ou Real Marvelous, considerada sua técnica ofensiva mais forte, é uma versão mais poderosa do Marvelous Room, talvez a mais poderosa técnica de Yoma. O espectro gera diversos vórtices negros de composição desconhecida, provavelmente pura energia do cosmos sombrio de Kairos, que prendem o oponente a um redemoinho e o pulverizam enquanto seu corpo é dilacerado. A energia do ataque pode ser intensificada caso seja concentrada constantemente, esmagando por sua vez tudo que toca. A força do impacto da técnica é tão violenta que danificou fortemente a armadura de Ares em Xion e arrancou o braço direito de Astros de Gênios, deixando ambos gravemente feridos no processo. Rebobinar do mundo ou Rewind World, versão em larga escala do rebobinar biológico, capaz de encobrir uma região do tamanho do santuário de Atena. Uma vez tendo erguido sua barreira temporal, Kairos desencadeia um gigantesco turbilhão de correntes temporais, que além de fazer o tempo de suas vítimas retroceder até nunca terem nascido, afeta também as construções e edifícios existentes onde se encontra, as destruindo até virarem pó. As únicas formas de escapar deste ataque são se teletransportando para outra dimensão ou destruindo a barreira temporal. No mais, obrigado por assistirem o vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?